Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Primeiro mistério glorioso. Este é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, entre aspas, 117 e 24. Ele fez este dia como seu, já no maravilhoso desenvolvimento da obra da criação, que encerra a existência, o bem e a glória. Neste dia Deus parou, Gênesis 2:2, e mandou que o homem fizesse o mesmo, Gênesis 2:3, Êxodo 20, do 8 a 11. E depois, quando pela desobediência do homem, a morte entrou no mundo. Sabedoria 2:24, Romanos 5:12.17.19. Deus fez com que esse dia se tornasse novamente o seu dia, por meio de sua vitória sobre a morte. Conferir Isaías 25:8, 1 Coríntios 15, 54-55, Apocalipse 21:4. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32. Eis, este é o dia que o Senhor fez, o Senhor Deus, o Criador e o Senhor da vida. Esse dia é também um dia em que Deus constitui o Senhor. Atos 2:36. O seu servo Jesus. Atos 3:13. Jesus de Nazaré. Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, servo de Deus e Yahvé. Isaías 42:11, 49, do 3 ao 6, 50, versículo 10, 52, versículo 13. Porque nele se cumpriram todas as profecias. Lucas 24, 26 ao 27, 1 Coríntios 15, 3 a 4. E primeiramente, aqui se referia à humilhação, à paixão e à morte. Atos 3:18. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos. Cada um seguia o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as culpas de todos nós. Isaías 53:6. Um dia Jesus falou do templo. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. João 2:19 e 21. Foi ele que nos ensinou que o homem é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita nele. Conferir 1 Coríntios 3:16 e 6, versículo 19. O grande servo de Yahvé permitiu, portanto, que o templo do seu corpo fosse destruído, que fosse aniquilado até a morte. Conferir Filipenses 2, do 7 ao 9. Porque trazia em si o dia do Senhor, aquele dia que o Pai, com o poder do Espírito Santo, haveria de reconstruir o templo de seu corpo. Assim, o Pai fará resplandecer a verdade de que Ele, o Cristo, é o Senhor da vida e da morte. Romanos 14:9. O Senhor da história do homem, na qual entrou a morte. Sabedoria 2:24. O Senhor da criação. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Lucas 24:39. Dizia ele aos discípulos, estarrecidos ao vê-lo entrar, depois da ressurreição, no cenáculo, onde se encontravam por medo dos judeus. João 20:19. E entrar, estando as portas fechadas. Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. João 20:27. Disse Jesus a Tomé, que havia declarado: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, a minha mão no seu lado, não acreditarei. João 20:25. Não sejas incrédulo, mas acredita.
conclui o Senhor ressuscitado. E Tomé professou a sua fé dizendo: Meu Senhor, meu Deus. João 20, 28. Eis o dia que o Senhor fez. Conferir Salmo 118, entre aspas, 117, entre parênteses, 24. O meu coração e os meus sentidos clamam desejosos pelo Deus vivo. Salmo 84, entre parênteses, 83, versículo 3. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Segundo mistério glorioso, contemplamos a Ascensão. Saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Essas palavras do Senhor realizaram-se 40 dias depois da ressurreição, quando Jesus leva os apóstolos até o Monte das Oliveiras. Atos 1, 3 ao 12. Releamos tais palavras no contexto de tudo o que o Mestre disse a seus na última conversa íntima relatada por São João, João 13, 17. Leamos este trecho estupendo em que Jesus fala não só aos discípulos daqueles tempos, mas também aos que se lhes seguirão até o fim do mundo, João 17, 20. No discurso de Jesus, ele reuniu todas as verdades fundamentais e, ao mesmo tempo, mais simples, uma atmosfera de amor, de confiança, de abertura para o Pai e para os seus. Tudo isso constitui o adeus, a despedida sempre tão atual na vigília de sua paixão e morte. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Vou para o Pai. João 16, do 16 ao 17. Senhor, mostra-nos o Pai. João 14, versículo 8. Dizem alguns dos discípulos, e Jesus diz ao apóstolo Filipe: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. João 14, 9. Assim falava Jesus no cenáculo, quando os apóstolos já haviam perdido as esperanças de revê-lo. Primeiro, tão humilhado, aniquilado e crucificado. Filipenses 2, 7 a 8. Depois, porém ressuscitado, já glorioso nesta terra, em seu corpo criado. Mas depois puderam vê-lo até o dia, o 40º depois da ressurreição, Atos 1, 3, em que se elevou à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos, Atos 1, 9. Neste instante, foi como se terminasse a visão, porque ele desapareceu e se ocultou a seus olhares. Ao mesmo tempo, contudo, esta visão permanece e continua. Mateus 28, 20. Quem vê Jesus, vê também o Pai. A Igreja vive desta visão deixada pelo Senhor. Esta visão manifesta-se no Evangelho, na oração e no sacrifício que peregrina toda a consciência da Igreja, constitui a sua missão e sua alegria. Em meio às dificuldades, tornou-se o fundamento da sua fé, da esperança e do amor. O céu. Durante a última ceia, Jesus disse aos apóstolos: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. João 14, 2 ao 3. E São Paulo escrevera: O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, isto Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9, Isaías 64, 3, Jeremias 3, 16. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Terceiro mistério glorioso, a descida do Espírito Santo. Esse Jesus, que é a imagem de Deus invisível, Colossenses 1,15 e Hebreus 1,3, subiu ao céu, mas pouco antes fez a seus apóstolos a promessa: O Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Atos 1:8. Esta promessa foi ao mesmo tempo um mandamento. Os apóstolos, voltando ao Monte das Oliveiras, perseveraram unânimes na oração, esperando que se cumprisse a grande promessa. Atos 1:12-14. Esta oração dos apóstolos, reunidos no cenáculo, transformou-se em uma imagem da igreja nascente. Entre eles achava-se também a mãe de Cristo. Atos 1:14. A igreja que nascia da cruz, João 19:34, pela redenção, com o corpo místico de seu Filho, desde o início João a via como sua mãe, como mãe desta mesma igreja. Pio XII, Mystici Corporis, não só de Cristo, mas também sua. Conferir João 19:26-27. O mesmo conceito foi expresso pelo Santo Padre Papa Paulo VI. Maria, como mãe da Igreja, faz parte do credo do povo de Deus, pela sua viva fé. E eis que no dia de Pentecostes, a oração dos apóstolos e da mãe de Cristo encerra-se como um grande acontecimento pelo qual se cumpre a promessa do Senhor ressuscitado. Atos 1:4. A moldura externa, por assim dizer, desse acontecimento não tem tanto valor quanto o seu conteúdo interior, embora já fossem muito significativos a imprevista rajada de vento e as línguas de fogo que apareceram sobre suas cabeças. A surpreendente capacidade daquela gente simples de falar diversas línguas ainda é muito mais o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Pai e do Filho, que desce ao cenáculo e que sobretudo penetra no espírito humano, no coração dos homens. O nascimento da Igreja se identifica com uma transformação definitiva do coração dos apóstolos. Somente neste momento, os apóstolos escolhidos por Cristo tornam-se suas testemunhas e começam a dar testemunho dele diante de Israel e de todos aqueles que tinham vindo celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. Este testemunho é autêntico, assinalado pelo poder do alto. Atos 1:8, João 19:11. Eficacíssimo, porque produz frutos na alma dos ouvintes. Assim nasce a Igreja, o povo de Deus e da nova aliança. Esta Igreja nunca deixará de manter fixo seu olhar no Cristo. A Igreja nele vê o Pai. João 14:9. E jamais deixará de invocar o Espírito Santo. Vem, Pai dos pobres, vem, doador dos dons, vem, luz dos corações. Sequência da missa de Pentecostes. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Quarto mistério glorioso, a Assunção. A Mãe de Cristo, que deixa a terra seguindo seu Filho, participa de maneira mais profunda do seu mistério, o mistério da redenção do mundo. Esta participação impregna toda a sua natureza, a partir do momento de sua Imaculada Conceição até o último instante. No momento da Imaculada Conceição está oculto, quase como que em germe, o mistério da sua Assunção, a herança da morte, fruto do pecado. Eclesiástico 25:24. Não tocou a mãe do Redentor, graças aos méritos de seu Filho, e assim foi desde o primeiro instante da sua Imaculada Conceição, conferir Pio IX, inefabilis Deus. Quando a Igreja contempla o último momento de sua peregrinação na terra, olhem atitudes de adoração, o fruto daquela primeira graça que lhe foi concedida e anunciada pelo anjo, cheia de graça, Lucas 1:28. Este fruto a Igreja acolhe como sendo o último mistério terreno da Mãe, desde o princípio chamado de Assunção. Conferir Pio XII, Munificentíssimos Deus. A semelhança do último mistério terreno do Filho,
denominado desde o início da Ascensão. O coração do povo de Deus, neste mistério, encontra-se bem pertinho da Mãe de Deus, sobretudo no próprio dia da festa da Assunção de Maria. Embora em alguns países, na Polônia, por exemplo, como agora também no Brasil, ele não seja um dia santo de guarda, pode-se, entretanto, sentir igualmente o clima de uma grande solenidade mariana. Com grande emoção, o povo de Deus da minha arquidiocese Cracóvia vive a Assunção de Maria. Acompanha afetuosamente durante os chamados funerais de Nossa Senhora, o santuário de Kauaria Zebrazdowska, costume que remonta à tradição referente à dormição de Nossa Senhora. Depois da celebração da dormição, que reúne à noite milhares de peregrinos em torno do chamado sepulcro de Nossa Senhora, no dia da Assunção, de manhã bem cedo, o cortejo dirige-se para a capela principal do santuário. Todos escutam com alegria as palavras da liturgia. Maria foi levada ao céu, e rendem graças ao Filho por ter recebido a Mãe no céu, e a Mãe que antes o havia acolhido na terra. A Igreja contempla Maria, assunta ao céu, como sinal particular da esperança. Um sinal grandioso aparece no céu, uma mulher vestida com o sol, e tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12:1. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora. Ave, Filha de Deus Pai. Ave, Mãe do Filho Divino. Ave, Esposa do Espírito Santo. Ave, morada da Santíssima Trindade. Com essas palavras de saudação, alguns fiéis alternam a revisão do Santo Rosário. Elas relembram também outras palavras escritas por São Paulo na sua carta aos Coríntios. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. E ainda mais as palavras que o próprio Cristo disse uma vez aos seus discípulos: se alguém me ama, meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. João 14, 23. O Pai veio habitar em Maria, desde o momento de sua Imaculada Conceição, e depois de maneira ainda mais perfeita, durante a Assunção, por ocasião do nascimento de seu Filho, no Monte Calvário, no dia de Pentecostes e finalmente como que no momento de encerramento, de coroamento na sua Assunção. Ela sempre cheia de graça e ao mesmo tempo esta plenitude estava continuamente aumentando a sua potencialidade. Deus habitava cada vez mais intensamente nela, e ela se tornava cada vez mais templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 19 e 6, 19. No momento da passagem deste mundo para o outro, este templo se fechou, por assim dizer, as dimensões da terra do mundo visível, para poder-se abrir-se as dimensões da eternidade, do mundo invisível e totalmente divino. Esta abertura era, antes de mais nada, uma visão de Deus, João 19:3. Mas, ao mesmo tempo, era também uma participação na glória, enquanto que, aqui na terra, o nosso conhecimento é limitado, 1 Coríntios 13:9, o nosso conhecimento de Deus agora vemos em espelho, de maneira confusa, 1 Coríntios 13:12. Nas criaturas, então, o veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é limitado, continua São Paulo, mas depois conhecerei como sou conhecido, 1 Coríntios 13:12. Esta visão confirmará o nosso amor e, ao mesmo tempo, há de torná-lo incomparavelmente mais forte. A visão e o amor, eis a conclusão final
do caminho da fé. Nessa visão eterna, revela-se também até o fundo o mistério do homem, inserido no mistério do Verbo encarnado. Nesta visão eterna, revela-se ainda até as profundezas o mistério da Virgem. João 19, 26. Apocalipse 12, 1, Lucas 11, 17. O que o Pai escolheu para ser a mãe do seu Filho unigênito, a participação de Maria na glória não se pode comparar a de nenhuma outra criatura. João 17, 22. Esta é a riqueza do conteúdo que devemos contemplar no mistério da coroação de Maria no céu.